O texto da palavra de Deus, Números, capítulo 21, do versículo 4 até o versículo 9. Números 21, do 4 ao 9. Enquanto você abre, que a graça e a paz do Senhor seja contigo. A minha saudação. É muito bom estar com você aqui mais uma vez, prestando culto ao Senhor. É muito bom estarmos juntos na presença de Deus. Diz a nossa liturgia, palavra do Senhor. A congregação responde. Vamos ler a palavra de Deus então. Números capítulo 21, do 4 ao 9. Então partiram do monte Ó, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Palavra de Deus. Referência. A palavra hoje diz respeito à referência. Com certeza, você já precisou de uma referência em sua vida. Com certeza também você já foi referência ou já fez referência para alguém durante o tempo em que você vive. Certa vez eu fui comprar um móvel para a minha casa. Eu cheguei na loja, fiz a negociação e ao final a moça que estava preenchendo os papéis perguntou o endereço. Eu falei o endereço. Ela perguntou o nome da pessoa que receberia o móvel, eu disse o nome, e por fim ela falou, uma referência. Eu olhei para ela e perguntei, referência? Eu preciso de um local que seja referência, para que nós possamos entregar o móvel que o senhor está comprando na sua casa. Eu falei com ela, mas eu pensei que o endereço bastava. Ela disse que há muitas dificuldades que surgem por causa de confusão de nomes de ruas, de números, e seria importante que eu tivesse uma referência para dar a ela, para que a mercadoria chegasse no local certo e não demorasse. Eu nem sabia que eu precisava de uma referência para que eu adquirisse um móvel. Aquela pessoa que vai a um local onde uma empresa está precisando de um empregado, ela faz lá o preenchimento de uma ficha e espera ser chamada para preencher aquela vaga. Se ela tiver alguém como referência, alguém que esteja indicando o seu nome para aquele trabalho, com certeza vai ser mais fácil dela conseguir aquele emprego. A referência está presente na nossa vida. Você está precisando de alguém para pintar a tua casa, para fazer um conserto na tubulação de hidráulica ou na eletricidade. Você, de repente, toma conhecimento que existe um moço que trabalha com aquilo, mas você vai procurar informação, uma referência de que aquela pessoa trabalha bem, para que você possa ter a garantia de que o seu trabalho vai ser bem feito. Referência. Nós, durante a nossa vida, precisamos de referência.
Nós, durante a nossa vida, muitas vezes temos a necessidade, porque alguém precisa que nós sejamos referência para ela. Meu irmão e minha irmã, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está na terra para ser referência. E eu quero, baseado no texto que nós acabamos de ler, pensar um pouco sobre isso. O texto está dizendo que o povo de Israel estava no lugar onde havia um monte chamado Or. O povo então segue em direção pelo caminho do Mar Vermelho e vai rodeando a terra de Edom. Quando o povo segue por aquele caminho, diz o texto, ele se torna impaciente. A situação é a seguinte: o povo de Israel saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho e seguiu. Foi até o Sinai, onde Deus deu a Moisés a lei. Depois o povo continuou seguindo e foi em direção à terra prometida, a Canaã. Chegou a um determinado lugar em que já estava próximo, e aí Moisés mandou os espias para que olhassem a terra, para que eles pudessem fazer a estratégia de como iriam entrar na terra e possuir. Os espias voltaram de lá, de espiar a terra, desanimados, porque viram naquela terra muita resistência, grandes exércitos, e se viram impotentes diante de uma situação que era desafiadora demais para eles. Eles não acreditaram, não creram que iriam conseguir aquela terra. Deus então faz com que o povo comece a rodear pelo deserto, andar em círculos, e assim o povo ficou durante 40 anos andando por aquele deserto por causa da sua incredulidade. Foram 40 dias espiando a terra, para cada dia um ano, 40 anos. O primeiro local que aquele povo encontrou pela frente, quando depois de não acreditar, depois da incredulidade dos espias, Deus determinou que eles ficassem perambulando pelo deserto, foi a terra de Edom. O povo chegou até aquela terra e pediu passagem para o rei de Edom, para que eles pudessem atravessar aquele país. O rei de Edom não lhe permitiu. Edom era a terra dos descendentes de Esaú. Esaú, irmão de Jacó. Jacó, que Deus transformou o nome, mudou para Israel e que deu o nome a esse povo. Então eram duas nações irmãs que estavam ali. Para que não houvesse guerra entre Israel e Edom, Moisés então foi dar a volta pelo país, pela terra de Edom. Foi nesse momento em que Moisés ele tem que retornar. Já tinha caminhado muito, já tinha avançado muito, mas nesta hora ele tem que retornar. E aí ele volta, como quem está indo novamente para o Mar Vermelho. O povo fica impaciente, o povo fica irritado e começa a falar. Diz o versículo 5, o povo falou contra Deus e falou contra Moisés. Meus amados irmãos, a primeira referência que o mundo vê quando pensa em Deus é a igreja. A primeira referência que as nações ao redor de Israel viam quando pensavam em Deus ou quando ouviam alguma mensagem a respeito de Deus era o povo de Israel. A primeira referência que o mundo à nossa volta precisa ter para conhecer o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador somos eu e você. Acontece que a referência que hoje o povo de Deus está passando, o povo de Deus está dando ao mundo a respeito de Deus, não tem sido aquela referência legítima, aquela que se deve ser. Esse texto nos mostra um momento em que o povo ficou impaciente. E ficou impaciente por quê? Porque estava retornando, tinha avançado e tiveram que retroceder, recuar naquela viagem que estavam fazendo para alcançar a terra prometida. Mas por que é que eles estavam retrocedendo? Por que estavam voltando? Por causa da incredulidade que eles tiveram no seu coração. Mas por que tiveram incredulidade? Aquele povo viu a mão do Senhor agir lá no Egito, naquelas 10 pragas que foram derramadas sobre aquela terra, e viram o poder de Deus. Aquele povo viu a mão do Senhor agir poderosamente quando passaram pelo Mar Vermelho. Aquele povo via diariamente
uma nuvem que ia sobre eles durante o dia, uma coluna de fogo que ia durante a noite, as águas amargas que se tornaram potáveis, e eles puderam beber e matar a sua sede e não morreram. Aquele povo via, dia após dia, a mão de Deus agindo na sua vida. Hoje, existe muita gente que quando a coisa está bem, ele é uma referência. Quando a conversa é sobre bênção, é sobre conquista, é sobre prosperidade, ele é uma referência. Ele está ali disposto, alegre. Ele é o primeiro a levantar a mão e fala com convicção. Mas quando as lutas vêm, ele balança. Quando alguma dificuldade surge, ele começa a ficar desconfiado. Quando o problema é muito grande, é muito maior do que aquilo que ele imaginava. Quando ele vê que as pessoas não estão conseguindo, ele está também naquela situação, correndo o risco de não conseguir, aí ele recua na sua fé. Nós precisamos nos atentar. O Senhor nos colocou neste mundo como referência. A igreja não pode ser só referência de prosperidade, saúde e paz. A igreja não pode ser uma referência só de bênçãos e milagres que acontecem. A igreja tem que ser uma referência de fé e de fidelidade ao Senhor em qualquer situação. A gente ensina a criança, mas o sábio disse, ensina a criança no caminho que deve andar. Tem muita gente que aponta o caminho, mas a Bíblia nos manda ir com a criança pelo caminho, para que ela só não nos ouça apenas, mas ela também veja o nosso exemplo. A gente fala de um Deus que pode tudo, e a gente sabe que esse Deus pode tudo, mas às vezes parece que a gente se esquece. A gente sabe que Deus está conosco todos os dias, mas há momentos em que parece que a gente se sente sozinho. É muito importante que alguém que olha para você, lá na sua vizinhança, lá no seu local de trabalho, até dentro da sua casa, te veja como referência. Se você está alegre, como disse Tiago, canta louvores. Se está triste, você roga a Deus, chama os presbíteros, você chama seus irmãos, você busca o Senhor para que Ele te abençoe. E se a situação demora, você permanece fiel, você permanece em oração, porque você é referência. Deus te chamou para ser referência. Quando Deus chamou Abraão, falou, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é só para Abraão, não é só para a descendência dele, era para todas as famílias da terra. O Senhor nos deu um grande privilégio, porque as pessoas que nos olham não veem apenas eu e você, mas veem também Deus na minha vida e na tua vida. As pessoas nos olham e não falam, lá vai o fulano, ou o cicrano, ou o beltrano. Lá vai um crente, antigamente chamava de Bíblia. As pessoas olham para você e veem de alguma maneira Jesus. Isso é um privilégio maravilhoso. Mas é também uma grande responsabilidade. Porque se a coisa, em algum momento, não for bem, você precisa se lembrar que vai ter alguém olhando para você. Inclusive, é muito mais fácil alguém te olhar no momento difícil do que no momento bom. Se está tudo indo bem e você está sendo aquele que fala a verdade, aquela pessoa que é fiel, aquela pessoa íntegra, talvez ninguém te perceba. Poucos olhem para ti e notem isso. Mas se você falar alguma coisa que não convém, se você fizer alguma coisa, tomar uma atitude, tiver uma reação que não é própria, com certeza serão muitos daqueles que estarão olhando para você. Por isso, o Senhor falou, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aquele povo estava naquele momento impaciente. Muitas vezes a impaciência quer tomar o nosso coração. A gente acha que tinha que ser de um jeito e não está sendo daquele jeito que a gente achava. A gente fica impaciente. A gente acha que tinha que ser agora, ou tinha que ter sido até ontem, mas vai demorando, passa um mês, e a gente fica ali angustiado, porque está impaciente. A gente acha uma coisa, a gente tem um projeto, a gente quer de um jeito, mas a vontade de Deus se mostra contrária, e a gente fica impaciente. É muito importante que você tome cuidado. Aquele povo começou a reclamar, começou a falar contra. Interessante que, diz o texto, o povo falou contra Deus e contra Moisés. Diante daquele povo estava Moisés. Visivelmente, eles viam apenas Moisés.
Havia momentos até em que eles questionavam: por que é que só Moisés fala? Alguém, sem ser Moisés, pode falar também, pode ter essa mesma autoridade que ele tem, porque as pessoas olhavam para Moisés, como se Moisés estivesse ali com a autoridade dele, fazendo aquilo que ele mesmo planejou, e era projeto seu conduzir aquele povo. E às vezes, quando falava, uma certa vez, Moisés chegou a dizer: vocês não estão falando contra mim, não. Vocês estão falando contra Deus, porque eu só estou fazendo aquilo que Deus está me mandando. Nesse caso aqui, a Escritura nos diz que o povo falou contra Deus e contra Moisés. Mesmo que o povo não estivesse se apercebendo que estava falando contra Deus, estava falando contra Deus, porque Moisés era apenas um instrumento nas mãos do Senhor. E aqui o povo reclama: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto? O povo estava angustiado, impaciente e achando que tudo tinha se acabado, era o fim. Por que nos fizeste sair do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Ora, mas Deus já tinha feito sair água da rocha, já tinha tornado saudáveis as águas amargas. Eles tinham diariamente o pão que descia do céu. Acontece, meus irmãos, que o dia a dia daquelas bênçãos acabou se tornando algo muito comum. O povo se acostumou tanto com aquilo que começou a querer algo diferente, talvez uma novidade. Esse texto diz aqui: onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Estavam cansados, estavam enjoados, e não aguentavam mais comer aquele pão, que era o pão que o Senhor estava dando para eles. Nós precisamos tomar cuidado, porque nós somos referência. E se nós falarmos aquilo que é certo, alguém vai acabar falando também. Se fizermos aquilo que é certo, alguém vai acabar fazendo também. Se nós formos homens e mulheres fiéis, jovens e crianças, anciãos, que permanecem fiéis, alguém vai acabar permanecendo fiel também. Mas se nós falarmos alguma coisa que não convém, alguém vai acabar falando. Nós fizermos alguma coisa que não convém, alguém vai acabar fazendo. Se nós em algum momento formos infiéis, alguém vai acabar sendo também. E vão dizer que a conta é minha e que a conta é sua. Vão dizer que viram isso em mim e em você. Por isso, precisamos tomar cuidado. Porque, queiramos ou não, pode até alguém pensar: mas eu não quero isso para mim. Não adianta. A partir do momento que você teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, você foi resgatado e Deus fez alguma obra na tua vida, você se torna referência. O Senhor disse que nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. O sal é referência. Se alguém comer uma comida que não tiver sal, ela não quer, e ela comenta: aquela comida, eu fiquei quase que a ponto de vomitar, porque não tinha gosto. Se alguém andar por um caminho que não tiver luz, pode cair, pode se machucar, pode entrar num buraco, pode se perder. Eu e você somos aquelas pessoas que vão dar esse tempero, esse sabor, para que a vida seja abundante, como Cristo falou. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu e você somos esta referência para mostrar o caminho. E não só apontar, mas ir junto com esta pessoa no caminho que nós estamos indicando. E aí vem a referência maior, que é o Senhor Jesus Cristo. O texto nos diz aqui: quando eles reclamaram, quando eles se mostraram enjoados, cansados daquele pão que era o maná, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras. Essa palavra abrasadora nos dá uma ideia de algo que queima, que arde. As mordidas daquelas serpentes certamente eram assim, causavam muita dor, muita ardência. E o pior, diz o texto: o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Uma coisa que eu quero dizer para você: quando o mundo, de alguma maneira, está prestes a ser alcançado pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, a primeira referência que ele vai ver somos eu e você. E como eu disse agora há pouco, não tem como você dizer: eu não quero ser referência. Tem muita gente que foge disso.
Alguém quer uma oração, você precisa orar por aquela pessoa. Alguém está carente de ouvir uma palavra, você tem que dizer algo para aquela pessoa. Alguém precisa sentir a presença de Deus, e essa presença de Deus, ela vai ser sentida através de você, através de mim. E não há como fugir disso. Porque se nós nos negarmos a fazer isso, o Senhor vai estender a sua mão. O Senhor vai mover o seu Espírito sobre nossas vidas, sobre nós mesmos. E vai nos cobrar isso. Aquele povo, naquele momento em que não estava sendo a referência que precisava, pelo contrário, estava sendo uma referência que não era aquela que devia, Deus estendeu a mão sobre o povo, cobrou isso do povo, veio juízo sobre o povo, porque ele tinha que abrir a sua boca, ele tinha que falar, ele tinha que testemunhar e ser uma referência de Deus. As serpentes vieram, feriram aquele povo. As dores vieram sobre aquele povo e até muitos morreram. A gente está aqui para celebrar a ceia do Senhor. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo está chamando a atenção daquela igreja lá, uma grande cidade, certamente uma grande igreja, pelo que a gente lê, muitos dons, algo tremendo acontecia naquela igreja, mas o apóstolo está dizendo, essa ceia que vocês estão celebrando quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor. Não está havendo discernimento. Quando vocês se reúnem, cada um come para si. Muita gente que entra sai triste, porque não participou, enquanto que outros saem empanturrados, porque comeram demais. Naquele momento, o apóstolo Paulo está chamando a atenção daquela igreja, numa celebração, um ato litúrgico que é tão importante, porque o testemunho que a igreja estava dando, não era um testemunho que fosse a referência que precisava ser. Paulo, quando fala lá no versículo 23, ele fala assim, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Ou seja, não sou eu apenas a referência. Vocês olham para mim como referência, mas eu fui buscar essa referência no Senhor Jesus Cristo, porque Ele me deu o que eu entreguei para vocês. Eu e você não temos opção, não temos escolha de ser ou não ser referência, porque um dia nós recebemos do Senhor. E meu irmão, quando Deus dá alguma coisa para alguém, é para que essa pessoa possa repartir com outros. A salvação que um dia te alcançou não é só para que você viva uma vida abençoada, não. É para que através de você outras pessoas sejam abençoadas também. Os milagres que certamente Deus já fez na tua vida, não é para que você possa só desfrutar desses milagres e o poder de Deus e sentir a ação poderosa do Espírito Santo, não. Você vai sentir isso tudo, mas você tem que passar isso para os outros. A palavra um dia chegou ao teu coração. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Essa palavra chegou até você um dia, porque alguém chegou perto de você com uma mensagem, com um louvor, com um texto, com um testemunho. Essa pessoa foi instrumento nas mãos de Deus para que você fosse alcançado. Essa pessoa foi uma referência para você. E agora você precisa ser referência para outra pessoa que ainda não conhece o amor de Deus, ainda não conhece o poder de Deus. E aí vem a referência maior, a referência de todos nós, porque o mundo não consegue ver Deus se não for através da igreja. O mundo não consegue ouvir Deus se não for através da mensagem que a igreja prega. O mundo não consegue perceber a presença de Deus se a igreja não estiver agindo ali no meio do mundo, levando essa presença. Os anjos queriam fazer essa obra, mas Deus deu esse privilégio a mim e a você. O Filho de Deus um dia veio e pregou. Aqueles que ouviram dele, pregaram para outros. A mensagem veio até nós, e de nós vai a outros. O texto diz aqui que Moisés orou ao Senhor. Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente abrasadora. Versículo 8. Põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. É interessante que
as coisas na nossa vida não são um mar de rosas. Você deve ter ouvido isso muito, né? Mas é verdade. Porque você virou crente, as coisas não vão ficar, dá tudo certo na tua vida e daqui em diante não tem mais dificuldade. Não, na verdade, muitas vezes, porque você é crente, é que vem dificuldade maior ainda. Aí você precisa, nas bênçãos, ser referência, na dificuldade também ser referência. E se por acaso, em algum momento, você deixar de ser, nós deixarmos e não formos aquilo que devíamos, o Senhor virá a nós, de alguma maneira. Talvez uma mensagem de ânimo, talvez uma mensagem de amor, talvez uma mensagem de exortação, talvez pesando a mão, para que nós possamos ser despertados do sono e fazemos aquilo que cabe a mim e cabe a você. Cumprimos o papel que cabe a mim e cabe a você. Mas, meu irmão, quando você passa por aquele momento em que você sente que Deus está te olhando e está te repreendendo, está te exortando e talvez até pesando a mão sobre você, você não deve sentir isso como é o fim, e agora Deus não quer mais nada comigo, a minha salvação Ele tirou, eu não sou mais dele, não pertenço a Ele. Na verdade, Deus repreende e corrige aquele a quem Ele ama. Se a gente não cuidar dos nossos filhos e dar a eles a repreensão na hora devida, quando eles crescerem, nós estaremos entristecidos, porque eles podem andar por caminhos de morte. A vida deles pode se desfazer, ser destruída. Ainda que naquele momento, meu filho, teu filho, tua filha, fique aborrecido, fique até irado. Mas a repreensão no futuro vai ser uma lembrança para ele de que eu e você cuidamos para que ele se corrigisse, andasse certo e pudesse viver depois, e fosse feliz depois, e prosperasse depois. O Senhor puniu aquele povo, não para que se acabasse ali o povo de Israel, e para que eles não conseguissem o propósito de chegar à terra prometida. Não, o Senhor puniu aquele povo para que eles despertassem. Diz o texto que eles se arrependeram e foram falar com Moisés: ora por nós, porque nós pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Moisés orou, e aí Deus mandou que Moisés fizesse aquela serpente de bronze. Eu fico imaginando, meu irmão e minha irmã, camarada cheio de dor, não sabendo mais o que fazer, aquela ardência por causa da morte, da mordedura da serpente, e ele ali sem saber o que fazer, e de repente Moisés fala: olha para a serpente e você ficará curado. Se ele pensasse lá no seu coração: que negócio é esse de serpente? Como é que eu vou olhar para uma serpente que foi feita de bronze e vou ficar curado? Eu quero um remédio. Eu quero que alguém venha, bota a mão na minha cabeça e faça uma oração poderosa. Eu quero algo diferente. Olhar para uma serpente, o que isso vai me adiantar? A pessoa não seria curada. A pessoa ficaria na dor até o momento em que morresse. Era necessário que o povo acreditasse que foi Deus quem mandou fazer aquela serpente. Moisés estava levantando aquela serpente numa haste, uma serpente de bronze, porque Deus havia mandado que ele assim o fizesse. E quando eles olhassem para aquela serpente, iriam ser curados, porque Deus estava manifestando no meio do seu povo o seu poder através daquela serpente. A gente leu um texto agora há pouco, no capítulo 3 de João. Jesus Cristo está ali conversando com o Nicodemos, já era tarde, era noite, e Jesus fala com ele sobre o novo nascimento. Chega um momento em que Jesus fala com ele, no versículo 14: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O versículo 15: para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aquela serpente que foi levantada lá no deserto era um tipo que apontava
para o ato do Senhor Jesus Cristo sendo levantado na cruz do Calvário. A referência que aquele povo precisava ser e não estava sendo, a partir daquela experiência, eles tinham oportunidade de voltar a ser essa referência para todas as nações. Mas eles só conseguiriam ser essa referência se acreditassem, se crescem naquilo que o Senhor estava lhes mandando fazer, que naquele momento era olhar para a serpente. O Senhor Jesus está dizendo aqui, olha, não tem mais serpente, não tem. A gente sabe, na história bíblica, que houve um determinado momento que o povo começou a adorar aquela serpente, lembrando e dizendo que aquela serpente tinha curado no passado. A serpente não tinha curado coisa nenhuma. Foi a ação de Deus, usando aquela serpente como instrumento, que curou aquele povo. O rei Ezequias destruiu aquela serpente, porque aquela serpente não tinha poder algum. E aquilo se acabou. Mas o Senhor Jesus Cristo, não, é diferente. Porque Ele tem o poder. Ele é o próprio Deus que esteve entre nós. Ele é a referência maior. Porque Ele é a referência de todo aquele que crê. A gente deve estar, como diz o autor da carta aos Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos caminhar a nossa caminhada olhando para Jesus. Aquela serpente, quando foi levantada lá no deserto, e as pessoas olhavam, eles estavam vivendo uma situação de dor, porque tinham sido mordidos. Estavam correndo o risco de morrer por causa do veneno. Estavam ali olhando para aquela serpente e lembrando do seu pecado, porque foi por causa do pecado deles que estavam morrendo ali, naquela praga daquelas serpentes. Estavam olhando para aquelas serpentes e se lembrando do que tinham passado, dessa coisa de não corresponder a tudo que Deus fez na vida deles. Há momentos, meu irmão, que você pensa, poxa, mas eu falei uma coisa que eu não tinha que ter falado, meu Deus, e você fica envergonhado pelo que falou. A pessoa faz um negócio e ele pensa, eu pequei, mas como é que eu fui cometer esse pecado? E a pessoa fica angustiada, fica envergonhada por causa do pecado que cometeu. João disse lá na primeira carta, no capítulo 2, não pequeis. Filhinhos, não pequeis. Mas, se pecardes, tendes um advogado. Aquele que é um servo de Deus, que procura andar segundo aquilo que Deus determinou para a sua vida, e que em algum momento peca por ser pecador, não porque ele se entregou ao pecado, ou vive no pecado, ou está com aquela vida entregue, sem zelo, o Senhor olha para ele com misericórdia. Diz lá o apóstolo João, na primeira carta, capítulo 1, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós lemos agora há pouco, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquela pessoa que estava lá entre o povo de Israel, que olhava para aquela serpente, devia se sentir envergonhado por causa do pecado que tinha cometido. Mas se cresce, seria curado. O Senhor Jesus fala para Nicodemos, o Filho do Homem será levantado. E a gente sabe, meu irmão e minha irmã, que o Senhor Jesus Cristo veio e tomou sobre si as nossas dores, tomou sobre si as nossas iniquidades, o castigo que era para nós, foi sobre Ele, e por isso nós temos a sua paz. Aquela cruz, aquele ato do Senhor Jesus Cristo pregado naquela cruz, Ele estava ali tomando a nossa dor, tomando o nosso pecado, sofrendo em nosso lugar, morrendo em nosso lugar. Como Ele diz aqui a Nicodemos, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. A minha referência e a tua referência é o Senhor Jesus Cristo. Ele entregou a sua vida por mim e por você. E para que eu e você sejamos referência dele, é importante que tenhamos a consciência de que entregamos a nossa vida nas mãos dele também. Como disse Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É muito importante que você reflita sobre isso.
Estamos caminhando para a celebração da Páscoa. Daqui a alguns dias estaremos comemorando a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Essa obra pela qual nós lembramos do sofrimento terrível que ele teve. E a gente deve ter na mente essa lembrança, porque essa é a referência da morte que eu e você deveríamos morrer. Mas ele morreu em nosso lugar e ressuscitou. Ele venceu a morte, e essa é a referência da vitória sobre a morte, que eu e você também temos, meu irmão, minha irmã. Quando o mundo olhar para você, deve olhar e deve ver isso. Nós nascemos de novo, como disse Jesus a Nicodemos. Nós somos uma nova criatura no Senhor Jesus Cristo, como disse Paulo. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O viver que a gente vive agora, não vive mais na carne, mas vive no Espírito, por amor daquele que nos amou e se entregou por nós. Referência. A palavra de hoje, para você levar para sua casa e lembrar dela, é referência. O mundo precisa ver em você essa referência, e você precisa sempre se lembrar. É claro que existe entre nós referências. Aquela pessoa de oração, aquela pessoa que louva e adora, né? E tem aquela unção, aquela pessoa que prega e que vive o que está pregando, aquele irmão, aquela irmã, trabalha com adolescente, com jovem, as irmãs da SAF, o evangelista. Existem muitas referências entre nós, mas a gente sabe que a nossa referência é maior. Paulo disse, né, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo foi uma referência para aquela igreja de Corinto, mas ele apontou que a referência maior, aquela que é infalível, é o Senhor Jesus Cristo. Você olha para mim, ora por mim e Deus me sustenta, atendendo as suas orações. Eu oro por você e Deus te sustenta. E se você em algum momento falhar, e se em algum momento falhar, nós somos pecadores, mas a nossa referência é maior, nunca falha. É perfeito o tempo todo e te sustenta em todo o tempo, para que o mundo possa ver isso. O mundo não vai ver uma pessoa perfeita, mas vai ver uma pessoa santa, porque é uma pessoa que foi lavada e remida no sangue do Senhor Jesus Cristo, uma pessoa que vive uma vida nova, porque vive uma vida que foi dada pelo Senhor para Ele. Através dessa pessoa, através de mim e você, o mundo vai conhecer a Cristo como seu Salvador.